Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite envolvera Washington, D.C. em um manto escuro e reconfortante, mas a cidade ainda não dormia. Os postes de luz lançavam um brilho alaranjado e quente sobre as calçadas, e os faróis dos carros iluminavam intermitentemente as laterais dos prédios, projetando sombras dançantes no asfalto. O murmúrio de conversas vinha dos cafés noturnos, e o aroma misto de chuva fresca e terra úmida pairava no ar. O general Marcus Johnson dirigia lentamente seu reluzente carro preto, apreciando o momento de tranquilidade após um longo dia. A reunião estratégica com seus colegas havia sido intensa, pontuada por discussões acaloradas sobre segurança nacional, decisões importantes e um fluxo constante de responsabilidades. Agora, as tensões do dia estavam se dissipando lentamente, dando lugar a uma serenidade quase rara. Marcus amava particularmente o bairro residencial onde morava, ruas ladeadas por árvores centenárias, casas com fachadas elegantes, gramados meticulosamente cuidados. Tudo evocava um refúgio de paz no coração de uma cidade frequentemente agitada. Seu carro rodava devagar, o motor ronronando quase silenciosamente, deslizando sobre o asfalto como um sussurro na noite. Em sua mente ele saboreava essa rotina simples, retornando à casa que havia construído para sua família, com quadros pendurados nas paredes e o aroma reconfortante de lar. Naquela noite, ele se permitiu relaxar, deixar os ombros descontraírem, desfrutar daquela merecida tranquilidade. Mas havia algo no ar naquela noite que Marcus não percebeu. Uma tensão opaca, quase imperceptível, como uma sombra invisível pairando sobre a paisagem calma. Um pouco mais adiante, em uma viatura de cor familiar, o policial Blake fazia sua ronda. Policial branco da cidade, Blake estava longe de ser um novato, mas suas experiências em bairros como aquele eram raras. Desde que entrou para o departamento, ele havia desenvolvido uma reputação persistente. Durão, teimoso, às vezes rápido demais para deixar seus julgamentos pessoais ditarem suas ações. Seus colegas sussurravam que ele era um cara durão, mas aqueles familiarizados com suas tendências mais profundas falavam de uma natureza fechada, às vezes cegada por seus próprios preconceitos. Naquela noite, Blake notou o carro preto estacionado em um local onde as luzes das casas pareciam refletir um troféu brilhante. Algo no carro parecia fora do lugar, luxuoso demais, estranho demais para aquele ambiente. Um palpite lhe ocorreu silencioso, mas insistente, não seria apenas uma verificação de rotina. Ele parou a viatura com um guincho suave, saiu, com as botas batendo no asfalto, e caminhou em direção ao carro do general com passo firme e determinado. O ar frio da noite farfalhava as folhas acima dele, e as sombras dos grandes carvalhos lançavam silhuetas sinistras no asfalto. Lá dentro, Marcus esperava calmamente. Não estava em alta velocidade, não havia nada de ilegal nele, e no entanto, no exato momento em que Blake bateu violentamente na janela, aquela calma foi quebrada. O choque do gesto foi brusco, quase agressivo. Marcus virou a cabeça, encontrando o olhar severo do agente, sem medo ou hostilidade, apenas com silenciosa curiosidade. "Senhor, saia do veículo", disse Blake com voz autoritária. Surpreso, Marcus abaixou a janela, seu olhar firme, mas vigilante. "Boa noite, policial. Posso perguntar o que está acontecendo?", perguntou ele educadamente. Blake se inclinou na direção dele, seus olhos afiados parecendo procurar alguma falha invisível. "Você está estacionado em uma zona de proibição de estacionamento", ele disse, franzindo a testa, sua voz revelando um toque de impaciência. Marcus olhou ao redor, mas não havia placas indicando qualquer restrição. "Não vejo nenhuma placa de proibido estacionar aqui, policial. Mas posso tirar o carro da frente se o senhor quiser", respondeu ele calmamente sem perder a compostura. O oficial deu alguns passos para trás e depois retornou com um olhar carregado de suspeita. "Que estranho, você parece calmo demais, seguro de si demais. Você não parece ser daqui. Vou ter que verificar seus documentos." A arrogância de Blake pairava no ar. Marcos sentiu um peso familiar pesar sobre seus ombros, aquele olhar que duvida, que suspeita sem razão, que nega a existência de um homem por trás do uniforme. Ele levantou a cabeça levemente, sentindo seu orgulho intacto, como uma armadura invisível. "Sou o general Marcus Johnson", disse ele com voz clara, calma e firme. "Um oficial sênior do Exército dos Estados Unidos. Esta é a minha identidade." Blake pegou o documento de identidade sem pressa, segurando-o como se estivesse contemplando um objeto desconhecido, quase desconcertante. "Certo, general. Vou ter que verificar isso", ele murmurou virando-se.
No carro, Marcos fechou os olhos por um instante e depois os abriu novamente. Sua calma interior era uma luta silenciosa contra a raiva que ameaçava transbordar. Ele já havia enfrentado coisas muito piores, mas jamais imaginaria que esse tipo de julgamento ainda pudesse surgir em uma cidade como aquela, no coração do poder americano. Sua mente começou a correr, examinando cada detalhe, cada possibilidade. Mas naquele momento ele não deixou nada transparecer. Ele esperou. O peso do silêncio pairava sobre o policial enquanto ele se afastava para verificar os documentos, e a sombra da injustiça pairava sobre a noite. Blake retornou ao carro com passos rígidos revelando a crescente agitação dentro dele. Abriu a porta bruscamente, olhou rapidamente para a tela do computador de bordo e então, como se movido por uma dúvida persistente, pegou seu walkie-talkie. Central, aqui é o policial Blake. Preciso de reforços para uma verificação de identidade suspeita na área residencial norte. Homem negro, veículo de luxo. Ele nem esperou a confirmação completa do operador antes de avistar uma figura familiar à distância. Ei, Lowry, venha conferir isso. Ele chamou em um tom que era ao mesmo tempo conspiratório e suspeito para um jovem colega uniformizado, o policial Lowry Jenkins, que caminhava casualmente pela calçada. Lowry se aproximou trotando, com o olhar curioso. Ainda não havia notado Marcos no carro. Só quando se aproximou é que viu o homem sentado calmamente, com as mãos no volante, o olhar firme, orgulhoso, contido, mas alerta. Quem é? Lowry perguntou baixinho, observando a cena. Ele diz que é um general. General Marcus Johnson. Você conhece algum general negro em camarotes como esse? Blake respondeu com um sorriso desconfiado. Lowry não respondeu. Olhou para o homem no carro com uma mistura de incerteza e constrangimento. Marcus, ainda sentado, sentiu o peso do olhar dele sobre ele, uma silenciosa presunção de culpa. Permaneceu digno, mas por dentro a humilhação batia em suas costelas como um tambor surdo. Não pelo que estava vivenciando, já havia passado por coisas piores, mas pelo que aquilo revelava mais uma vez, que um homem negro precisava provar continuamente sua legitimidade, mesmo depois de servir seu país no mais alto nível. Após alguns momentos de hesitação e trocas de sussurros entre os dois policiais, Blake tomou a iniciativa. Aproximou-se do carro com um ar confiante e arrogante, as mãos perto do cinto. Vou pedir que saia do veículo, general, disse ele, enfatizando o título como se fosse uma mentira. Parece que o senhor está em apuros. Marcos virou a cabeça lentamente em sua direção, sua expressão neutra, mas seu olhar duro como aço. Você ainda não me disse o que estou dizendo, policial. Eu já te disse, comportamento suspeito, carro mal estacionado, recusa em cooperar. Já chega. O general respirou fundo, controlando cada fibra do corpo para evitar que a raiva explodisse. Sua voz, quando saiu, era calma e gélida. Vocês não podem me prender sem motivo válido. Conheço meus direitos e peço que respeitem minha autoridade, assim como eu respeito a de vocês. Blake deu meio passo para trás, mas seu rosto endureceu. Ele não gostava de ser desafiado, especialmente por um homem que se recusava a se submeter às suas ordens implícitas. A autoridade de Marcos, sua calma, sua postura, sua dicção, só alimentava sua frustração. Estou avisando, rosnou ele, tentando abrir a porta. Não complique as coisas. Marcos calmamente agarrou a maçaneta por dentro, impedindo-a de abrir. Peço-lhe uma última vez que respeite a minha dignidade e se afaste. Blake não lhe deu ouvidos. Cego pela própria necessidade de controle, estendeu a mão para agarrar o pulso de Marcos, tentando tirá-lo do veículo à força. Mas naquele exato momento, o som de outra sirene cortou o ar tenso da rua. Uma segunda viatura chegou rapidamente e parou nas proximidades. Uma mulher saiu rapidamente do veículo. Tenente Carol Davis. Alta, ereta, com um olhar aguçado e um uniforme impecável, Carol era uma figura respeitada no departamento. Como afro-americana, ela conhecia bem os obstáculos invisíveis que alguns ainda se recusavam a ver, e ela conhecia Marcos. Ela o havia encontrado diversas vezes em cerimônias militares e reuniões interdepartamentais. Seu olhar rapidamente se desviou de Blake para Marcos. Ela entendeu imediatamente. Com o coração pesado, deu um passo à frente. Blake recua imediatamente, ela disse bruscamente, sua voz cortando o ar como uma ordem militar. Tenente, ele estava resistindo. Não é o que você pensa. E certamente não é da sua conta agora. Blake, atordoado, deu um passo para trás com o maxilar cerrado, incapaz de encarar Carol. Ela se aproximou do veículo, seu rosto mudando ligeiramente enquanto falava com Marcos. Seus olhos expressavam um reconhecimento silencioso, misturado a uma raiva controlada.
General Johnson, minhas desculpas. Você está livre para ir. Marcus assentiu silenciosamente e soltou um longo suspiro. Ele sabia que estava tudo acabado por esta noite. Mas não para sempre. Seu olhar encontrou o de Lowry, ainda congelado, os lábios entreabertos, perturbado pelo que acabará de ver. Carol então se virou para Blake com autoridade. Siga-me agora. Vamos conversar. Ela não esperou por uma resposta, sabendo que o que se seguiria exigiria mais do que um simples relatório. Marcus ligou o veículo lentamente, dirigindo noite adentro, com a figura digna apesar da sombra da humilhação. No silêncio recém-descoberto da rua, apenas um fato permanecia claro. Não era apenas um homem que eles tentaram prender naquela noite. Era uma figura, um símbolo. E esse símbolo, apesar de tudo, se recusará a ceder. Poucos dias depois, um vídeo granulado, mas impactante, surgiu nas redes sociais. Capturado por um adolescente com seu celular, mostrava, no coração de um tranquilo bairro residencial, um policial branco nervoso e desdenhoso tentando arrastar um homem negro uniformizado para fora de sua viatura. O que poucos espectadores sabiam inicialmente era que esse homem não era um cidadão comum. Era o general Marcus Johnson, um veterano condecorado e figura respeitada nas Forças Armadas. O vídeo, editado de forma simples com um título simples, um general negro enfrentando a humilhação, incendiou a internet. Em poucas horas atingiu 1 milhão de visualizações. Figuras públicas, jornalistas, veteranos e até pessoas anônimas se manifestaram para expressar sua indignação. Os comentários chegaram aos montes. E é assim que tratamos nossos heróis. Ser negro apaga todo o resto, até as listras. A América precisa enfrentar esse vídeo. A raiva era ainda mais intensa porque a cena destacava a arrogância, o desprezo e o racismo flagrante de um policial. Nada poderia justificar tal atitude em relação a um homem que não ofereceu resistência, que simplesmente pediu que sua dignidade fosse respeitada. Sob crescente pressão, a grande mídia noticiou a história. O nome do policial Blake foi revelado e, com ele, um legado contundente. Várias denúncias de comportamento discriminatório, todas rejeitadas ao longo dos anos. Desta vez, a Câmara falou por ele. O governo federal, desafiado por figuras militares de alto escalão e membros eleitos do Congresso, abriu uma investigação oficial. O agente Blake foi inicialmente suspenso, depois demitido em meio a um silêncio pesado. Sua defesa foi prejudicada pela clareza das imagens, pela completa falta de justificativa legal para seu comportamento e, acima de tudo, por seu olhar. Aquele olhar cheio de desprezo e que toda a nação havia presenciado. O karma o atingiu com uma ironia implacável. Blake, antes confiante em seu poder, viu seu nome se tornar sinônimo de vergonha em sua própria cidade. Ele foi publicamente renegado, abandonado pelos colegas, rejeitado pela instituição que acreditava poder manipular sem consequências. Ele desapareceu do radar, um recluso, enquanto a própria cidade se deparava com um espelho brutal, o de seus preconceitos arraigados. Suas práticas discriminatórias ainda vibrantes. A Câmara Municipal teve que organizar uma série de reuniões públicas para lidar com a pressão dos cidadãos. Centenas de moradores de todas as origens compareceram para testemunhar, denunciar e relatar outras humilhações invisíveis. Uma cidade inteira, até então adormecida sob o verniz da respeitabilidade, descobriu-se doente com um racismo sistêmico que jamais ousara nomear. Quanto ao general Marcus Johnson, ele permaneceu em silêncio por vários dias. Quando finalmente falou publicamente num discurso sóbrio no quartel de Fort Belmont, sua voz calma comoveu o público. Ele falou de dignidade, respeito e luta. Não contra indivíduos, mas contra os mecanismos de desconfiança, medo e ódio que desumanizam. Ele não pediu vingança nem favores, apenas que as pessoas finalmente ouvissem. Seu discurso foi transmitido repetidamente. De escolas a unidades militares, sua história tornou-se um símbolo de resistência e força moral. Ele recebeu cartas do mundo todo, inclusive de ex-soldados que havia liderado, jurando lealdade e orgulho. A tenente Carol Davis, por sua vez, tornou-se uma figura-chave na mudança. Aproveitando o terremoto institucional causado pelo caso, ela lançou uma auditoria abrangente dos procedimentos de abordagem e prisão de seu departamento. Ela estabeleceu um programa de treinamento obrigatório sobre preconceito racial, convocou especialistas civis e se comprometeu a publicar um relatório mensal transparente sobre abordagens policiais por raça. Mas, além dos protocolos, ela trabalhou para transformar mentalidades. Nas delegacias, reunia policiais em pequenos grupos de discussão, às vezes confrontando-os com depoimentos de civis, as histórias daqueles que haviam sofrido humilhações silenciosas.
Ela queria quebrar a arrogância, reconectar o uniforme com sua essência, proteger. O incidente não foi apenas mais um escândalo. Tornou-se um ponto de ruptura. E no silêncio que se seguiu à tempestade, um fato permaneceu ancorado na memória coletiva. Naquela noite um homem poderia ter sido destruído, apagado, esmagado. Mas ele se manteve firme. Não gritando, mas simplesmente mantendo-se firme. Com dignidade. E é isso mais que o vídeo, mais que os protestos. Foi essa calma dignidade que mudou alguma coisa.